puderam, então... Começa agora, então, a gravação. Então, de novo, bem-vindas e bem-vindos à reunião de número 121 da CCP. Então, estamos realizando de forma híbrida, né? Então, já tive o prazer de conhecer alguns colegas que não conhecia pessoalmente. Espero que, com o tempo, possamos estar todos aí. Bom, sempre haverá alguns que, por uma dificuldade, pela distância, por que for também, enfim, podendo se aproveitar desse sistema, não deixaremos de aproveitar, né? Mas aqui, pelo menos, a gente vai ter um cafezinho, talvez, né? Não espero, não sei, ninguém falou nada. Mas tá bom. Então, bom, André. Então, bom, vamos dando início, então, pessoal. Estou aqui pegando o traquejo da reunião presencial ou híbrida. A gente começa pela ordem do dia. E o primeiro ponto, homologação da indicação de novos membros para a Comissão de Gestão de Dados em Pesquisas, a CGDP, né, que, como vocês sabem, está pendurada na estrutura da PRP, por um cumprimento de mandato complementar. Então, na verdade, a CGDP tem um mandato até outubro agora, né, 2022. No item 3, a gente, aliás, vai tratar da extensão de um mês ou dois desse mandato, porque ele vai, para que não fique vacante a coisa, né, o mandato vai acabar entre duas CCPs, a de hoje e a próxima, mas mesmo antes de terminar esse mandato, houve a necessidade de duas trocas, né, na representação da SBU, que passaria a ser feita pelo Márcio Souza Martins, né, indicado, então, pela nova coordenação da SBU. Vocês agora têm um novo coordenador e você é um novo vice-coordenador, né, mano? Substituindo, então, a Valéria, que, como antiga coordenadora, era membro da CGDP. E depois, bom, a CGDP tem, aqui, na sequência, né, da pauta, a CGDP, vocês têm aí o detalhe de como se organiza a CGDP, mas ela tem uma representação por cada área de conhecimento, e na área de biomédicas, o representante era o professor Érico de Paula, que assumiu a diretoria associada da FCM. Então, ele solicita substituição, e a PRP indica aqui para aprovação o nome da professora Fabiola Taufik Mônica Iglesias. Ok? Item 1 é isso, né? Então, discussão, se alguém gostaria de mais esclarecimentos. Ou qualquer observação. Em termos lá de... Se alguém... Oi? A Ariane está controlando se alguém tem... É só a pessoa, se alguém pedir a palavra, a Ariane abre. Alguém gostaria de comentar alguma coisa desse item, tirar alguma curiosidade, ou poderíamos votar? Tradicionalmente, a gente tem feito votação favoráveis, permaneçam com... Tá, okay. Então, favoráveis permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Parece que foi aprovado por unanimidade, mas eu não estou ainda acostumado a lidar com a... Ok. Item 2 seria a indicação de um novo membro para o Comitê Gestor do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp. Esse mandato, então, iria por um ano, né? Você quer falar no microfone?
O mandato da PPEC, ele é 3 anos, então ele ainda tem, vai até outubro do ano que vem ainda, de 2023. Começou em 2020 e vai até 2023. Uhum. Ah, sim, porque o Luiz Carlos da FEC pediu desligamento nesse ano final de mandato. Né? Isso mesmo. Bom, o que nós fizemos não sei se nós solicitamos na pauta, que vi na distribuição da pauta, se alguma dos representantes das tecnológicas teria algum nome a sugerir. Eu preferia pegar assim, de cima para baixo, né? Se viesse algum nome, seja, enfim, da parte de qualquer uma das faculdades ligadas às áreas tecnológicas, engenharias, IC, FCA, FT. Por acaso tem alguma sugestão? Nenhuma mesmo? É alguma sugestão da FCA? Oi? Olha, eu vou sugerir o nome do professor Gilmar da Elétrica, se não houver... o representante da Elétrica está aqui ou não? Acho que é o Darli. Temos quantos presentes pela tela? Darli está presente ou não? Enfim. Enfim, na falta de sugestão vinda de vocês, eu gostaria de sugerir o nome do professor Gilmar Barreto, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Alguém teria alguma outra indicação para minha posição ou algum comentário a respeito? Então, ponho em votação essa indicação um pouco de cima para baixo aqui, do professor Gilmar. Favoráveis, por favor, fiquem como estão. Contrários, abstenções. E, bom, o terceiro é um pouco quase que em corolário ao que a gente discutiu no item 1, né? A CGDP tem um mandato dela que termina em outubro. No entanto, a nossa próxima, reunião aqui da CCP vai ser em novembro, né? Para não ficar esse tempo sem, enfim, coisa vacante, né? Coisa no vácuo, e é importante que haja aprovação aqui. A gente solicitaria que prorrogasse o mandato atual, né? Essa comissão tem prerrogativa de fazer isso, prorrogasse o mandato atual por um mês e pouco, e em novembro, aí sim, nós renovamos a CGDP, podendo reconduzir as pessoas, parcialmente, etc. Está claro esse ponto ou algum esclarecimento? Quem pediu a palavra? Oi, eu posso tirar uma dúvida? Está onde, Ana? Estou no IB, sou do IB. Por favor. Para essa nova comissão, para os novos membros, né, que vão formar a comissão em novembro, nós que indicaremos, faremos indicação dos nomes, será feita consulta aqui nesse fórum. Queria esclarecimento, que é a primeira vez que eu estou participando. Normalmente a PRP indica e esse fórum aprova, né? Mas se vocês quiserem, quer dizer, como como é que se diz? Cada área do conhecimento tem tem um representante, então, se vocês quiserem tomar a iniciativa nesse tempo, né, até novembro, de sugerir,
Atualmente, justamente na Biomédicas, né, que seria, no caso do UIB, o representante da Biomédica era o Eric, né, a Fabiola vai assumir pelo menos até novembro, e, enfim, pode ser reconduzida, né, sobretudo porque estará só por um mês, mas não há problema nenhum que vocês sugiram outros nomes e a gente coloque aqui, aliás, pode sugerir nomes até de outra área, né? Também não tem nenhum problema que alguém do IB sugira, por qualquer motivo, uma pessoa da área de tecnológicos ou de exatas. Fica à vontade, viu, Ana, por favor. Obrigada. Muito bem. Então, poria em votação essa prorrogação. Os favoráveis, então, por favor, fiquem como estão. Contrários. Abstenções. Bom, acho que o item 5 vai dar um pouco mais de conversa, né? Só estou me sentindo tão assim, estou me sentindo tão arbitrário aqui, só ganhando tudo no silêncio, assim. Mas acho que o item 5, pelo menos para mim mesmo, enfim, era algo que chegou, eu não esperava. Não, desculpa, eu confundi porque era uma coisa equivalente. Muito obrigado. Desculpa. A CIP é o comitê ou comissão, hein, Reinaldo? Comissão, né? Comissão de Integridade em Pesquisa, presidida pelo professor Jacques, da FOP, né, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. O sinal hoje está trocando de diretor, né? A corte está toda em Piracicaba hoje, só fiquei eu aqui. E os outros membros da CIP, você tem aqui na mão? Senão eu consulto. Quem é mais? CIP, rapidinho. Então, só um breve, não vou ler tudo para a gente. A CIP é o órgão executor de política institucional de boas práticas e integridades de pesquisa, instituída pela deliberação Consul A 049/2020, 6 de outubro de 2020. Explica um pouco mais. Compete também à CIP o acolhimento, avaliação e encaminhamento de casos suspeitos de má conduta, má prática em pesquisa, realizado por servidores docentes e não docentes, alunos, outras categorias. Comissão de Integridade em Pesquisa, vinculada à PRP, composta pelos seguintes membros. Então, Biomédicas, e é também quem preside o professor Jacques Jorge Júnior, da FOP, e a professora Cláudia Cavalieri, da Educação Física. Tecnológicas, professora Caroline Joy Still, da FEA, e Helena Teixeira Godoy, também da FEA. Exatas, professora Daniela Zanchet, e Sandro Guedes de Oliveira, do IFGW. Humanidades e Artes, professor Mário Luiz Frungilo, do IEL, e Roberto Donato da Silva Júnior, da FCA. Então, mas também essa mesma comissão, aí no caso não se trata de substituir ninguém assim por um motivo tampão, mas também terminaria o mandato em outubro, como a gente só vai ter a reunião em novembro, a gente... Okay? E, de novo, eu até aproveito, né, a colega nossa colocou há pouco, quer dizer, cabe a PRP indicar esses nomes aqui, mas qualquer colaboração no sentido, eu gostaria de fosse considerado tal colega, tal, só ajuda, né, porque às vezes não é simples conseguir nomes, né. Enfim, são tarefas importantes, tem competências também específicas, né, tanto a ZGDP quanto a CIP, pessoas que gostem da área, né. Então, favoráveis, por favor, a essa extensão de mandato, fiquem como estão.
Contrários e abstenções. Muito bem, agora sim, né, podemos ir para o item 5. Deixa aqui. Então, item 5, alteração da forma de identificação da Unicamp em publicações e demais produções científicas. Acho que o Márcio, você poderia situar um pouquinho os colegas? Qual é o problema? Boa tarde a todos, a todas. A deliberação Consul de 2008, ela não prevê a obrigatoriedade da identificação da Unicamp em produções científicas somente no idioma português, né, conforme recomendação das agências internacionais de cadastro de organizações. E quais são as implicações de não se estabelecer um padrão e principalmente não seguir aí o que essas instituições recomendam, né? Então pode trazer aí alguns impactos, alguns prejuízos, como a questão dos ranqueamentos, né, uma vez que se realiza o rastreamento dessas publicações nas bases de dados, dificultar a recuperação da informação das publicações em bases de dados, ou mesmo na internet, dificultar a troca de conjunto de dados por meio de APIs, dificultar o comprometimento de análises bibliométricas mais robustas. Enfim, são inúmeros aí os impactos, né, de uma não padronização da forma de entrada da Unicamp na universidade. E, além disso, nós temos a questão, né, que são esses identificadores persistentes, né, como o ORCID, né, que são essas organizações internacionais que realizam, né, criam esses indicadores persistentes. Vou citar aqui alguns, né, como o GRID, que é usado pela base de dados da Dimension, o PROS-Crossref, que gera o DOI de uma publicação científica, e não tem uma padronização da entrada da Unicamp nesses órgãos internacionais. Faz com que ocorra o comprometimento, né, dos rankings, uma vez que as bases de dados e os próprios instituições que analisam, realizam os rankings, né, coletam essas informações das bases de dados, e também prejudica a visibilidade e a recuperação dessas publicações da universidade nessas bases. Basicamente é isso, professor. Então, um pouco relembrando a minha experiência como docente, né, a preocupação inicial, né, como docente, assim, como jovem docente, quando eu era nos anos 90, o pessoal se preocupou, não, precisamos ver como traduzir, como achar o nome em inglês, né, da Unicamp. Até hoje a gente encontra, às vezes, State University of Campinas, e às vezes me lembro muito bem, inclusive o argumento até, mas enfim, era uma tentativa de achar. O pessoal dizia que State University não tem tantos prestígios nos Estados Unidos, sobretudo. Bom, não seja uma regra geral, mas pelo menos em parte. Então, optou-se por University of Campinas, tal, esse esforço de fazer University of Campinas. Mas, de fato, não é o processo. Eles põem aqui o exemplo, né, da Société Historique Franco-Américaine. Então, é sempre Société Historique Franco-Américaine. Enfim, eu me lido bastante com a Université. Sim, é Universitat. Alemão já não sei, mas enfim. Quer dizer, você vê o nome na própria língua, né? E eu acho, então, que seria essa a indicação que se teria para Doravante, né? Isso é enfim, uma coisa que nos chegou recentemente, talvez seja importante, mas acho que cabe, talvez, ao fórum, talvez, aqui a CCP, conversar um pouco sobre isso, enfim, ouvir eventualmente outras opiniões, mas isso aqui vai ter que ser aprovado no Consul, né? Ou na CEP, pelo menos. É uma deliberação Consul. Consul, tá, perfeito. É verdade, acabei de... Por favor. Oi, boa tarde a todos. Lázaro, IFW. Primeiro, só dizer que bem contente, né,
Por favor, nós não estamos ouvindo quem está online. Não. Não. Está muito baixo. E agora? Melhorou. Meu talento com microfone é péssimo, desculpa. Por isso que eu sou físico. Então, né, eu acho muito interessante essa ideia, né, da gente ter um padrão. Eu conto até uma experiência pessoal, né, que eu trabalho muito junto com uma colega da química, e num paper que a gente escreveu há uns anos atrás, eu fui notar na hora que estava já na fase, nos finalmente, já que estava lá, Instituto de Física, Gleb Vatagen, Universidade Estadual de Campinas, na linha de baixo, era Chemistry Institute, State University of Campinas. Então, era muito bizarro, né, porque cada um pôs o seu nome e a gente não tinha, né, um padrão. Então, eu acho muito válido. E só deixar minha opinião, que eu acho que a gente tem que deixar em português, né? Algumas universidades no Japão, Arábia Saudita, eles traduzem para o inglês por causa que não usam o mesmo alfabeto, né, do inglês. E agora tem uma pergunta, né? Como que esse padrão seria só no nome da universidade, ou porque eu acho que seria saudável a gente padronizasse os nomes dos institutos, né? Ou seja, como colocar, né? Para evitar, por exemplo, que surja aberrações do tipo Instituto of Physics, Universidade Estadual de Campinas, né? Então, talvez fosse interessante a gente colocar uma regrinha mesmo, né? Um instituto, ou faculdade, universidade, o departamento, não sei, tudo em português, etc. Eu acho que deveria não se restringir apenas ao nome da universidade. Perfeito, Lázaro. Obrigado. Pessoalmente concordo. Vamos fazer uma rodada e depois talvez você também possa esclarecer um pouquinho. Por favor. Bom, Rosiane da FEA. Também concordo com os colegas, eu acho que é importante a gente ter uma padronização, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu tinha um entendimento que nós tínhamos uma padronização, né? Eu me lembro que, justamente como o professor colocou, né, State University of Campinas, Universidade Estadual de Campinas, isso era sempre uma dúvida. Já aconteceu, como que o Olega falou, de um colocar em português, outro colocar em inglês, mas eu não me lembro quando aconteceu isso, mas provavelmente há uns 10 anos ou 15, nós recebemos da reitoria que tinha havido uma deliberação com o Sul em que existia uma regra para que a gente se adequasse a ela, né? Inclusive, a forma como eu me colocava não era o que a regra da universidade preconizava naquele momento. Então, nós passamos a adotar esse formato. Minha preocupação, quer dizer, nós adotamos nos últimos 10 ou 15 anos um padrão, que, de certa forma, facilita a nossa conversa com outros idiomas, né? Porque colocar em português nem sempre é muito fácil para alguém que fala, sei lá, norueguês, embora fale inglês com fluência, entender muito bem como se escreve. Se não seria muito, não sei, eu particularmente não tenho nada contra a gente continuar tendo um modelo em inglês, tá? Embora entenda que seja mais fácil rastrear em português num único padrão, mas que a gente deveria adotar um só modelo. Eu acho que nós ficarmos modificando modelos a cada X anos só faz com que nós que somos um pouquinho mais velhinhos, né? A gente sabe que temos aí diferentes padrões nas nossas publicações e vamos passar a ter outros. Então, eu acho que, não sei, acho que a gente deveria amadurecer essa discussão para fechar um pouquinho mais, ao invés de estarmos sempre modificando. Obrigada. Não, perfeito, obrigado. Oi? Quem pediu? Vocês dois pediram, né? Desculpa. Oi? Estou perdido um pouco com a tela lá. Alguém se inscreveu? Vocês puderem me... Então, a próxima... tá, estou vendo. Cláudia, por favor. Boa tarde. Eu concordo com as colocações da colega que antecedeu, da FEA. Fico um pouco preocupada de a gente acabar perdendo um pouco as citações e as referências do passado, uma vez que a gente já tinha tomado algumas decisões anteriores. Então, eu concordo que talvez manter só português daqui para frente poderia ser
um facilitador, né, de uma padronização, mas a gente perderia o passado, porque quando você faz nos sites nessas buscas, você não encontra a Universidade Estadual de Campinas em português, você encontra State University of Campinas ou University of Campinas. Eu acho que a grande confusão e a perda um pouco de referência é porque a gente tem essas duas formas muito utilizadas. Inclusive, tinha essa discussão realmente no passado sobre colocar na tradução do inglês a questão de state ou não state. Então, tinha toda essa discussão de não colocar, né? Mas, quando você pega nas principais bases de dados e você tenta buscar a University of Campinas, é muito raro você encontrar essa citação. Eu acho que ela tinha uma intenção, mas ela não pegou, né? Então, eu acho que talvez a gente tivesse que ter uma recomendação ou amadurecer, como foi colocado aqui, da gente ter as duas formas, né? A forma em português e em inglês, que elas são iguais, né? As duas citam, né, State University, Universidade Estadual, para a gente ter um padrão igual e não abolir essa University of Campinas, mas eu tenho um pouco de receio de tirar, né, a versão em inglês e a gente acabar perdendo aquilo que a gente ainda utilizou, até de forma recente ainda, e que estão sendo citados, e que estão sendo contactados dessa forma. Então, eu não sei, professor Romano, se não seria possível uma recomendação, né, daqui para frente a gente usar uma forma em português, mas que ainda a forma em inglês fosse ainda aceita por conta do nosso passado recente. Ok, Cláudio. Obrigado. Bom, vamos rodar mais um pouquinho. Agora é o... Você, Andréia, tudo bem? Depois por favor. Boa tarde, Lindon IG. Acho que é extremamente importante e bem-vinda essa questão, né? Só pelas falas anteriores a gente já viu que ela traz uma série de implicações aí nos nossos registros, nas diversas bases internacionais e tal. Inclusive, eu queria, a título de exemplo, coincidiu semana passada, numa correspondência de uma documentação com a Cardiff University, eles devolveram solicitando que a gente mudasse para a Universidade Estadual de Campinas. Não sei bem por que lá, até então eu tinha feito vários trâmites de documentos com Cardiff e ninguém tinha apontado isso. Mas agora, recentemente, na última semana, houveram por bem pedir que eu substituísse o cabeçalho de um documento por um nome oficial, Universidade Estadual de Campinas. Então, acho que isso só demonstra a importância do que nós estamos colocando e do que a proposta traz. Obrigado. Ok, obrigado, Lindon. Andréia, por favor. Eu concordo que é absolutamente fundamental que a gente tenha uma padronização e que ela seja feita na língua materna ou no nome oficial da Unicamp, que é o nome que vai acompanhar todos os documentos da Unicamp, né? Acho que esse caso que o professor cita é um demonstrativo único da importância de que o nome seja padronizado, mas eu acho que é ainda mais fundamental porque, para além dos rankings e da análise automática, né, computadorizada desses dados, também se faz pesquisa com análise automática, e as pesquisas de bibliometria são muito prejudicadas por conta da falta de padronização. E isso é ruim, porque quando a gente se compara com nossos colegas, eventualmente a gente está pior, quando na verdade talvez não tivesse, né? Eu entendo a preocupação das professoras que falaram antes sobre se perder uma memória de coisas que já estejam feitas, mas eu acho que vale um investimento para daqui para frente a gente ter uma padronização e um modelo único de usar o nome da universidade. Acho que, óbvio, nas nossas métricas internas, vale a pena continuar pesquisando por variações do nome,
mas a partir daí começar a inscrever a universidade a partir do tema em português. Mas eu queria dar uma outra sugestão, que eu acho que aí é assim, absolutamente fundamental, e vocês provavelmente já estão pensando nisso, né? Isso tem que ser amplamente divulgado, não só para a comunidade que está hoje na Unicamp, como para comunidades futuras, eventualmente entrando, inclusive, em material que se receba no momento da contratação, estando claro na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e da Reitoria da Unicamp, porque eu acho que a maior dificuldade que a gente vai ter para a uniformização do nome não é tanto decidir qual seria o nome, mas fazer com que as pessoas apliquem isso no seu dia a dia, né? Eu também já fiquei várias vezes na dúvida de qual informação eu deveria colocar como nome de universidade, e eu já fiz a pesquisa, já procurei na página da Pró-Reitoria, por exemplo, sobre qual fazer. Talvez até estimular essa prática, né? Quando fiz eventos internacionais, por exemplo, liguei na assessoria de comunicação da Unicamp para perguntar como eu deveria me referir ao reitor e ao pró-reitor, né? Se a gente estimulasse essas boas práticas dentro da universidade, eu acho que a gente estimularia de forma geral um bom comportamento e melhoraria muito a nossa comunicação. Obrigada. Obrigado, Andréia. A Ana do IBNEC, e depois, por favor, Ana. Obrigada. Minha colocação, meu questionamento vai no sentido da professora Cláudia, da professora da FEA, que me antecederam, sobre essa questão, se a gente for colocar só uma denominação em português, tem muitos laboratórios, CEPIDs, por exemplo, que o nome já está registrado em inglês. E aí vem aquela questão do primeiro professor que comentou, vamos misturar idiomas, será que se até hoje foi colocado que a gente não conseguiu centrar em University of Campinas, será que a gente vai conseguir agora centrar no nome em português? Já que a gente fala dessa internacionalização, nós somos cobrados por essa internacionalização, então vejo que alguns laboratórios de pesquisa vão ter dificuldade de referir ao nome em português por causa que o próprio laboratório já foi registrado em inglês, né? Então, acho que complementa essa dúvida que fica, assim. Obrigado, Ana. O Dagoberto, por favor. Boa tarde, pessoal. Aproveitando aqui o gancho aqui da professora Ana aí, estava lembrando também que os laboratórios aí todos também no registro é solicitado também que tenha os nomes em inglês e em português, né? Então isso aí também acho que é uma coisa também para se pensar um pouco, se refletir sobre isso. Mas eu concordo aí com relação à padronização em português aí, até pela questão também de endereço também, o endereço a gente padroniza lá em português, né? E há uma dúvida aqui que me surgiu aqui também. Está aqui mencionado também a definição de um órgão responsável para a criação e manutenção dos cadastros nas agências internacionais de registros, né? Será que haveria a possibilidade também de pensar de ser órgão também está vendo ali um jeito de nas revistas, por exemplo, também atualizar isso, porque às vezes também ali na hora de você preencher o cadastro da revista, né, a gente vai à procura pelo que já está cadastrado, e às vezes está cadastrado os nomes errados também, né? Assim, da forma fora do padrão. Então, a contribuição seria nesse sentido aí. Então, obrigado. Obrigado, Dagoberto. Por favor, Boa tarde, sou Ademir do IBNEC. Colocações, na verdade, que em relação a... Acho que todo mundo concorda, entendendo da padronização, né? E eu gostaria de dar um exemplo que aconteceu recentemente, na verdade, com um pós-doutorando meu, que ele traduziu o nome do IMEG errado. E eu percebi depois de publicado. Em particular, o paper ele tinha feito com outro colaborador e não comigo. E eu não percebi, só percebi depois. Então, eu acho que isso vai de encontro também ao que a professora tinha colocado em relação à divulgação, né? Isso tem que ser amplamente divulgado, né? Qual é a forma correta. Eu acho que é fundamental
de fato. E uma outra, pelo que eu a proposta seria também, falaram, em relação às bases de dados, né? Mudar também, porque algumas bases estão com o nome em português, outras em inglês, outras todas diferentes, né? Quando se faz isso, talvez seria uma pergunta para o pessoal da biblioteca, né? Não há perca de dados, né? Que você, a ideia fica a mesma, né? A única coisa que muda seria só o nome em si, não é? Ou seja, então, no fundo, não há uma perca essencialmente de dados, né? Tudo que estava em inglês passa a ficar em português, pelo menos em relação à universidade, é isso? Posso sim. Antes de responder a sua pergunta, fazer algumas complementações. Como que se recupera as informações nas grandes bases de dados? Então, na Web of Science está em português, a filiação da Unicamp. Então, as próprias bases de dados, né, elas padronizam, né, tem um trabalho lá da equipe da Web of Science, que chama Organização Consolidada, eles fazem, tem muitas variações da entrada da Unicamp, eles padronizaram como Universidade Estadual de Campinas. A Scopus também está como Universidade Estadual de Campinas, então, para recuperar as publicações da Unicamp nessas bases, tem que digitar em português. Se digitar em inglês, vai recuperar, mas um número bem reduzido. Na Dimension, né, que é uma outra ferramenta similar ao Web of Science, e a Scopus, está em inglês. Então, por isso, dessa preocupação de se padronizar. E os IDs, né, uma vez com esses IDs, esses indicadores persistentes, alterando o nome, vai recuperar pelos IDs. Ok. Bom, deixa eu tentar resumir tudo o que eu ouvi. Acho que existem alguns consensos e alguns não consensos, e talvez alguma possibilidade de não consenso virar consenso em função do que... Acho que, bom, o que é consenso é que a necessidade de uma padronização e que o padrão fique padronizado por algumas décadas, se possível, né, pelo menos ao longo de uma carreira, né, e que isso seja muito bem publicizado também, enfim, para que crie um hábito saudável aí dos docentes desde que eles entram, né? Porque senão, de fato, acho que existe uma certa improvisação do individual e da própria unidade. Quer dizer, minha unidade decidiu que é School of Electrical and Computer Engineering. Na verdade, o nome em português é faculdade, né? Mas decidimos lá, não sei exatamente quando, que School pegava melhor, digamos assim, do que Faculty, e depois em University of Campinas. Eu até fiquei surpreendido de algum de vocês, acho que foi a Cláudia, que tem mais State University do que University of Campinas, né? As minhas publicações, em geral, não vão fazer grande diferença no mundo também, mas, enfim, estavam mais em University of Campinas. Eu acho que na maior parte da engenharia elétrica o pessoal tem usado assim. Mas, de fato, de repente foi uma decisão local, né? É importante que essas decisões, mesmo em relação às unidades, sejam, enfim, gerais e publicizadas. Agora, por outro lado, eu senti essa preocupação de alguma transição ou de guardar uma possibilidade em português e inglês. Você disse que mesmo que aí, vendo sobretudo a preocupação da Rosiane, da Cláudia, da Ana, se não me engano, uma publicação em inglês feita lá há alguns anos atrás, você consegue, para buscá-la pelo nome Universidade Estadual de Campinas, você a busca? Dependendo da base de dados. Se a gente trabalhar com a Web of Science e a Scopus, que são as duas principais, em português. A Dimension está em inglês. Tá. Uma vez a gente padronizando, a gente pode solicitar essa alteração para as bases, né? Ok. Porque a minha preocupação, primeiro que, quer dizer, não sei até que ponto, eu não gosto de tratar as coisas assim com muita urgência, sobretudo quando elas são importantes. Esse é um tema que eu acho que é importante. Depois que ainda vai para o Consul, né? Se sair aqui da CCP ainda meio dividido, aí no Consul é daqueles temas que vai render 50 minutos de conversa. Então, eu não sei se hoje existe quer dizer,
eu sinto uma tendência, a minha tendência seria de orientar isso para a padronização em português, como veio aí essa orientação, mas como fazer e com ou sem medida de transição, ou se já temos todos os dados que nos deixem tranquilos para isso, ou se é bom levar nas unidades, discutir um pouco, para que isso saia bem redondo daqui e passe, se possível, redondo pelo Consul. Mas a Rosiane tinha pedido novamente. Eu só queria colocar, assim, que me deixa um pouco mais tranquila, quando foi mencionado que existe esse padrão dentro das bases de dados e que quando se recupera, eu não tinha ideia disso, né? Na verdade, eu nunca procurei alguma coisa da Unicamp nas bases de dados, procuro de outros lugares. Isso me deixa um pouco mais tranquila, mas eu acho que seria interessante, de qualquer forma, talvez que esse assunto fosse um pouco mais discutido nas unidades, até para que exista uma identificação, né? Quando você vai abrir um artigo, vai ver a filiação, o quanto as pessoas se sentem confortáveis em identificar de onde vem aquele artigo, né? Porque eu acho que hoje nós criamos, né, uma identidade aí fora, e de repente nós vamos mudar um pouco essa identidade, né? Talvez o Unicamp tenha que ser um padrão, talvez que esteja junto com a Universidade Estadual de Campinas, até para ser uma logomarca mais fácil, né? Que pelo menos isso eu vejo com o pessoal lá fora, eles costumam nos chamar de Unicamp, né? Então, eu acho que assim nós somos conhecidos. Não sei, eu acho que a gente talvez precise amadurecer um pouquinho mais a discussão. Como você colocou, professor, é um assunto bastante importante, né, que já foi muitas vezes discutido, e talvez a gente precise amadurecer para fechar ele um pouco por bastante tempo, né? Obrigada. Obrigado, Rosane. Lázaro, por favor. Oi, só uma pergunta, na verdade, e uma curiosidade. A pergunta é, por exemplo, na Scopus ou na Web of Science, essas coisas, eu, por exemplo, eu que sou um indivíduo, tenho umas 30 denominações, né? Lázaro A. Padilha, L.A. Padilha, Lázaro Aurélio Padilha, Lázaro A. Padilha Júnior, todos esses estão dentro do meu ID. Imagino que dê para pôr todas essas denominações, em princípio, para não perder a história dentro desses escopos da Unicamp. Agora, só uma curiosidade, né? Enquanto a gente discutia aqui, eu pensei, vou pegar um artigo científico da minha área, de pessoas do exterior que eu conheço, vou ver como que eles colocam, né? Não americanos, não britânicos, né? Pessoas. Eu achei um artigo de um colega que é da Bélgica, que está colaborando com italianos e espanhóis. O centro da Bélgica, o Instituto da Bélgica, está em tudo em inglês. Center for Nanobiophotomics, Ghent University. No mesmo artigo, tá? Os espanhóis estão Departamento de Química Física Analítica, Universidade Jaume, tudo em espanhol. E o italiano, só para ser diferente, está Physics Department, Politécnico de Milano. Então, quer dizer, parece que é um problema, meio que não é só nosso, né? Então, é só uma curiosidade para a gente não se sentir tão underdog. Não sei. Parece que é um problema meio que todo mundo que não fala inglês. Boa informação. Olha, eu não sei se alguém, não sei se você, Léo ou Marcelo, gostaria. Por favor. Bom, boa tarde, oficialmente. Só um comentário, né? Até da nossa própria resolução tem uma questão até que a Deri já trouxe, do faculty do school, que está na padronização, né? Que gera sempre uma dúvida, né? Então, eu acho que essa discussão, né? Como a professora Rosane falou, e o Lázaro agora, o professor Lázaro falou também, né? Como é que fica essa mistura? Talvez isso seja um ponto que a gente possa, não sei, mas se é possível, né? A gente olhar também de maneira mais sistemática como é que se dá em termos do instituto também e do centro, né? Que eu acho que é a preocupação do professor Dagoberto, professora Ana, para ver mais ou menos esse jeito, se essa mistura ela é usual, se ela é circunstancial, como dos italianos, dos colegas italianos, né? Para poder fazer uma padronização, porque parece que, de fato, do instituto, do departamento e o centro são nomes específicos, né? Que exige algum tipo de explicação e logo a tradução, enquanto que a universidade, até pela raiz
das palavras, elas são compreensíveis, como a professora Rosane falou, né? Unicamp, as pessoas vão, se tiver lá tracinho Unicamp, como tem na resolução, as pessoas vão reconhecer, né? Então, não sei, talvez olhar um pouco isso, não sei se é possível, mano. Olhar alguma coisa nesse sentido e as implicações disso, eu sei que o seu estudo focou na universidade, mas as implicações disso para a nomenclatura que precede a universidade, né? Então, questão. Concordo com todas as colocações aqui, eu acho que cabe sim um aprofundamento, talvez sugestão, tá? Um grupo de trabalho, ou os professores conversarem nas suas unidades, né, para a gente levar algo mais redondo, concordo, sim. Recentemente eu compartilhei com o Rinaldo, isso acontece no mundo todo, viu, professor, esse tipo de situação, um documento que saiu da universidade, de uma faculdade da Espanha, não recordo o nome, que estava padronizando também o nome em espanhol da instituição. A USP recentemente também passou por uma reformulação da questão do nome. Então, é algo que está sendo muito debatido, concordo. Ademir, por favor. Talvez, tentando colaborar nessa direção, eu não sei se está em questão também, né, mas pelo que foi levantado, é que se tivesse talvez uma recomendação também de como que seria, por exemplo, sei lá, você vai escrever num paper o seu endereço completo. Se começa com departamento, instituto, universidade, porque eu posso colocar de uma forma também, aí o colega do IQ coloca só IQ, Universidade Estadual de Campinas, e acaba o padrão não sendo seguido, né? Talvez fosse interessante que tivesse também uma recomendação, digamos assim, né, nessa direção, né? Se coloca o quê? Departamento, instituto, universidade, ou somente universidade, qual que seria o ideal, né? Perfeito. André. Só também a caráter de sugestão, me parece que o encaminhamento é que a gente leve isso para os nossos institutos e unidades, né? Talvez nesse processo, além de levar a questão relativa ao nome da universidade, a gente também já instigue que se pense sobre o nome do instituto e de uma padronização também do nome do instituto. Eventualmente a gente consegue já resolver tudo isso em uma única rodada. Excelente. Marcelo? Só me aparecer. Bom, boa tarde a todos, né? Eu gostaria só de tirar uma dúvida. A USP e a Unesp, elas estão mais padronizadas nesse sentido ou elas enfrentam os mesmos problemas? E se estão mais padronizadas, elas adotaram inglês? Ou eu vi aqui no documento, a preferencial deles é português, mas isso tem se refletido nos papers? Tem estudos sobre isso? Bom, a USP tá mais consolidada nesse quesito, né? Eles vêm trabalhando com a questão da padronização há uns 3 anos, assim, feito muitas campanhas, né, dentro da instituição para que se use o nome correto. Tem se refletido, sim. Hoje é mais fácil você recuperar nas bases de dados as publicações da USP do que a Unicamp, né? E é em português? É em português. A Unesp também é em português. Em 2016, se eu não me engano, eu fiz uma análise bibliométrica para a PRP, na avaliação institucional. Tinha pesquisa que eu precisei colocar, sei lá, 3 páginas de variações do nome da Unicamp, né? Então, assim, a gente está perdendo muita recuperação de documentos. É lógico que com esses indicadores persistentes é um facilitador, né, porque cria um ID único, mas a gente precisa padronizar porque tem diferentes idiomas desses IDs aí dificulta a recuperação também. Boa tarde, é Caio do Instituto de Química daqui da Unicamp. Tenho uma sugestão, caso possível, que a gente encaminhasse para os institutos já uma proposta. Porque eu imagino que a lógica dos institutos sejam distintas, então se a gente levar a ideia de mudar o nome, a gente provavelmente vai receber uma enxurrada de propostas e a gente vai continuar sem saber o que fazer. Então eu sugeriria que saísse daqui ou hoje, ou a partir de um grupo de trabalho daqui, uma proposta para que ela fosse apresentada aos institutos
e votado eventualmente sim ou não, e a gente trouxesse isso de volta, para evitar que essa discussão ela perdure por muito mais tempo do que deveria. Ok, Caio, obrigado. A professora Lívia, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Lívia, eu sou do IEL, primeira vez que eu estou participando dessa reunião também. Então, mas aqui, como linguista, né, eu estou pensando essa questão linguística e queria compartilhar, então, algumas breves questões, porque quando se trata de padronização linguística, isso nunca vai ter muito consenso, é uma questão mais prática, né, entendo que a gente está tendo aqui essa discussão, da gente conseguir recuperar essa informação, e dificilmente a gente vai conseguir achar, né, como qualquer questão linguística, né, achar, assim, qual é o melhor jeito. O que tem são convenções, né, o que é certo, o que é errado, acho que vai ser difícil. Mas também concordando, então, com vários colegas, né, eu penso que é mais importante a gente, de fato, talvez já sair daqui com uma certa recomendação, uma proposta da CCP para essas discussões chegarem aos institutos com um pouquinho mais encaminhada, que a gente pense, né, então, em padronização não só do nome da universidade, mas também de institutos, de departamentos, com uma certa recomendação. E assim, de uma perspectiva pessoal, como linguista, né, e quem gosta de diversidade linguística, não acho que é um problema algum a gente ter essa mistura linguística, né? A gente pode pensar em internacionalização, que ela não tem que ser sempre no sentido de tudo ficar em inglês, mas que quando você tem um paper, né, em que realmente você tem colaboração com colegas da Itália, da França, dos Estados Unidos, cada universidade está lá com nomes diferentes, em línguas diferentes, ninguém tem muita dificuldade, né, de entender universidade, universitar, universidade, université, né, então, creio que usar o português e padronizar o português também vai dar visibilidade, né, para a nossa produção, isso não vai ser um grande problema. Acho que é isso. Obrigado, Lívia. Obrigado, viu? Bom, então vamos tentar aqui um encaminhamento. Primeira coisa, eu acho que isso, enfim, desde a Rosiane, desculpa, é muito nome. Professora Rosiane da FEA, quer dizer, e depois várias falas que seguiram a linha dela, eu acho que a gente teria que realmente pensar um pouco mais nas unidades, deixar isso um pouquinho mais maduro, porque senão também a gente uma bola quadrada para o Consul, né, falando em termos bem coloquiais. E então o encaminhamento assim formal seria tirar de pauta hoje, né, botar retirada de pauta, mas se além disso a gente quer sair com alguma indicativo de proposta, até com base no acho que o indicativo de proposta aqui é deixar na língua mãe, né, o nome da universidade. Universidade Estadual de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, IFEM, Unicamp e tal. Agora, uma possibilidade, usando a saída dos italianos aí, se não me engano, né? Porque os belgas não valem, né? Belga, além de ter 3 línguas, ainda todos eles, eu nunca conheci um belga que não fala inglês também, então, enfim, não, mas os italianos que têm talvez problemas parecidos com o nosso, poderíamos deixar para um instituto ou para a faculdade a opção de traduzir ou não o seu nome. Quer dizer, Universidade Estadual de Campinas, School of Electrical and Computer Engineering, enfim, fica um pouco estranho como ficou esse do Politécnico de Torino, mas se for isso também, que eu não queria também talvez tutelar o instituto e a faculdade, porque alguns terão também laboratórios, né? Alguns farão até, porque existem laboratórios maiores, né? Existem laboratórios que são pequenas equipes, com praticamente o orientador e seus alunos, mas existem outros que, enfim, que vêm há vários anos e que esse nome desse laboratório eventualmente se projetou
e se projetou em inglês. E além de tudo, né, alguém falou, já nem me lembro, existe, e esperemos vai existir cada vez mais, os CEPIDs, os CPEs, tal, que alguns até que já são, alguns deles com nome em inglês. Então, você vai para a Universidade Estadual de Campinas, Center of Research on, não sei o quê. Então, talvez um encaminhamento possível, inicial, pelo menos para levar no instituto, seria traduzir o nome da universidade, já informando que com o nome em português, traduzir não, vou deixar na língua mãe o nome da universidade, já informando que na base do Scopus e da Web of Science você busca em português, e deixar um pouco mais de grau de liberdade para as unidades pensarem se vão entrar com o nome só da unidade do departamento. A gente tem muito isso, né? Unidade, departamento, às vezes laboratório, isso carrega um pouco, né? Se a gente compara com outros. Eu acho que se você põe, mas isso é uma opinião muito pessoal, e a última coisa que eu quero aqui é, enfim, minha opinião pessoal, mas eu acho que você põe a universidade, você põe a sua unidade, né? A coisa está localizada, né? Se é o departamento X ou Y, mas nem todos os... E alguns, né, os departamentos às vezes são muito temáticos também, em alguns institutos e faculdades. Então, sei lá, na Humanas, estou vendo aqui, André, dizer que é o departamento de demografia ou que é o departamento de ciências políticas, pode ser coisas que seja importante frisar. Então, eu não queria meter muito a colher enfim, no prato aí das unidades. Eu indicaria a proposta da PRP em usar o nome da Universidade Estadual de Campinas e deixando um pouco mais de grau de liberdade as unidades pensarem um pouco sobre a manutenção na língua-mãe ou a passagem para o inglês do seu instituto, até dos departamentos. O que vocês acham como primeira abordagem? Tudo bem? Podemos deixar assim como... fala, Lázaro, por favor. Aqui no item 5 fala só para a denominação ser Universidade Estadual de Campinas, mas o senhor estava falando de Universidade Estadual de Campinas traço Unicamp. Porque alguém sugeriu, foi a própria Rosiane, né? Então essa seria a sugestão, com traço Unicamp. Eu acho que poderia... Oi? Que está na deliberação, tá. Na atual deliberação do Conselho. Eu acho interessante, né? O que você acha, Márcio? Acho que a Unicamp só atrapalhar não vai, não entendo. Acredito que não, professor. O mais importante é uma padronização única, independentemente do idioma, né? O que a gente vê são muitas abreviações, quando o autor submete o artigo, muitas vezes ele coloca o endereço pessoal, então são coisas que atrapalham na recuperação. Então, assim, uma campanha talvez seja até mais importante do que uma padronização. Bom, enfim, nós entendemos, é muito importante. Não, o Brasil tem isso. Até o meu nome eu custei a padronizar, né? João Marcos Travassos Romano. Eu cheguei à conclusão que João MT Romano era o mais razoável de ser encontrado. E mesmo assim, tem vários João Romanos que me aumentam o meu número de citações indevidamente. Bom, enfim, podemos mais ou menos ficar com essa indicação? E vamos, então, só para cumprir o protocolo, votar a retirada de pauta do item 5, para voltar nele na próxima. Então, os favoráveis, por favor, fiquem como estão. Contrários. Abstenções. Então, nessa primeira horinha aí, um pouco mais, um pouco menos, vencemos a ordem do dia. Sabe, mas temos também no expediente com esse ritmo. Bom, expediente. Primeiro, as boas-vindas aqui, isso aí eu preciso da cola, né? A nova composição da Comissão Central de Pesquisa. Então, bom, vocês me corrijam se houver algum engano, mas do que eu tenho aqui, a grande maioria foi reconduzido para o mandato de agosto de 2022 até julho de 2024, sendo que os novos membros que
então seriam só de 6 unidades aqui. Professor Carlos Miguel Ribeiro, da Faculdade de Educação. Ainda sem suplente. Professor Darli Melo, da minha faculdade, Engenharia Elétrica e Computação, tendo o professor Christian Rotenberg como suplente. Acho que aí houve uma versão, né, do anterior titular e suplente. No IB, é o professor André Rinaldo e a professora Ana Paula, que está aqui presente como suplente, que está participando hoje, né? No Instituto de Arte, professora Denise Hortência Lopes Garcia, tendo como suplente a professora Suzel Ana... Oi? Hayley. Não, aqui eu que não estava enxergando, não era, não, o problema são dos meus óculos, né? Mas a professora Suzel já era membro, né? Que eu me lembro de você online. Eu era membro, então agora vocês eu sou inverteram. suplente. Tá, bem-vinda. No Instituto de Física Gleb Ortakin, professor Lázaro, então está aqui, seu suplente é o Antônio Riu, né? E no Instituto de Química, professor Caio Costa Oliveira, com Leandro Wang Antal como suplente. Então, obrigado aí pela participação de vocês e obrigado, acho que estavam participando e continuam aqui. Não sei se tem alguma correção no que eu falei, algum novo ou nova que eu não tenha comentado. Os demais foram reconduzidos. De alguns informes, né, alguns acho que talvez vocês tenham recebido só mas, enfim, o novo anuário de pesquisa deve ser lançado em breve, né? Acho que todos vocês tiveram, enfim, receberam, né? E foram um pouco convidados a contribuir. Nós recebemos aqui contribuições da FCA, da Inova, do Instituto de Física e do NEP, tá? Bom, acho que o pessoal do EDAT vai considerar tudo isso. Acho que aí existem 3 tipos de considerações que o pessoal do EDAT fez, né? Acho que talvez a maioria se encaixe no sentido de sugestões muito bem-vindas que talvez não dê para implementar nesse anuário, e aí certamente seria no próximo. Algumas coisas são implementáveis e tem outras que não se encaixam propriamente no anuário, né, mas que poderia ser atendido em outros projetos, né? Por exemplo, sei lá, só tomando como exemplo, né? FCA, né, comentou na aba de captação de recursos, seria importante aplicarmos na unidade, aparecer por docente ou por programa de pós, o total de captação de recursos. Aí a observação do EDAT será atendido em um outro projeto específico para as unidades. Então, se não for no anuário de pesquisa, mas, de qualquer maneira, todas as sugestões e por aí vão, estão sendo levadas em conta para a implementação direta ou no próximo ano. Enfim, a gente agradece muito aí a colaboração de vocês. Não sei se tem algum comentário, Reinaldo, você que está um pouco mais próximo a esse tema. Complementar? Não, só dizer que o documento ainda não está disponível, né? Ele foi disponibilizado aí acho que os novos membros talvez não tiveram oportunidade de responder ao questionário que foi colocado, mas a nova versão do anuário está praticamente pronta e aguardando finalização de alguns aspectos aí, deve estar disponibilizada aí, talvez em breve, né, professor? Espero que esse mês, que dia é hoje mesmo? 24. Eu ando fazendo muito poucas promessas, mas a ideia ainda esse mês, se não comecinho de setembro. E talvez no ano que vem já voltar ao ritmo de sair no primeiro semestre, né? Isso, acho que como é uma versão que está sendo totalmente modificada, ela está sendo bastante expandida com indicadores e muito mais informações do que a versão anterior tinha, né? Ela agora é alimentada com muitos dados de forma automática, né? Dados da produção científica são extraídos do Lattes, indicadores extraídos da base do SciVal e tal. E dados também captados do CNPq, da FAPESP e várias outras, né, fontes de informação estão sendo coletados dados automaticamente para gerar esse documento. E depois de estar
disponível, né, as versões posteriores, elas passaram a ter um calendário aí voltando à normalidade, que é dentro do primeiro semestre ainda. Perfeito. Obrigado, Reinaldo. Alguma observação sobre esse ponto, pessoal? Andréia? As unidades e as comissões de pesquisa das unidades especificamente vão ter acesso aos dados brutos, por exemplo, no formato CSV, né, não ao PDF do formulário. Ele é online e é possível exportar várias tabelas. Perfeito. Que tem no formulário. E algum dado que for necessário, talvez a gente possa atender sob demanda. Maravilha. Eu acabei não respondendo, fui até procurar, eu falei assim, nossa, do que eles estão falando? Estava no meu spam o e-mail por algum motivo, mas enfim, se ainda for... Por favor, dê um retorno ainda. Então aproveita, quer dizer, eu acho que, inclusive, se aplica aqui aos novos membros, eu acho que, vamos considerar esse final de mês ainda para receber uma ou outra, começo de semestre, transição de semestre, transição de comissão. Então, acho que se vocês quiserem enviar qualquer tipo de observação até o final do mês, em uma semana estamos no final do mês, até quarta que vem. Pode Fantástico, ser? Perfeito. Mais alguma observação, pessoal? Então, o segundo ponto, que falar um pouquinho sobre o Grant Office, né, que é um dos... Eu acho que, bom, a gente tenta, enfim, o tempo passa muito rápido, né? Já temos aqui ainda não 1 ano e meio, mas já passado 1 ano de gestão. E bom, boa parte desse tempo, no fundo, a gente fica mesmo administrando as coisas do dia a dia, né? É isso mesmo. Em particular, tem tido uma demanda boa, né, de projetos de centros temáticos da FAPESP, agora esses multiusuários. A gente interage muito com os pesquisadores no sentido de pedir as anuências devidas aí à PRP, agora também com o CEPIDs anuais, né, chamadas de anuais para CEPIDs, agora com a volta do INCT, uma parte razoável, né, do atendimento da PRP seria conversar, né, com esses líderes de pesquisa para ajudá-los só nas contas partidas, mas enfim, na própria contato com a FAPESP, na confecção dos projetos. Eu digo isso por quê? Porque em paralelo com esse dia a dia, né, eu acho que existem, não sei, entre outros também, né, mas 2 principais projetos dessa nossa gestão aqui, nós 3 aqui, que um deles é o Grant Office, eu vou falar um pouquinho, e outro que eu já vinha falando e que eu espero apresentar na próxima reunião do Conselho do FAPEX e depois para vocês na própria CCP, que é a reformulação um pouco do FAPEX, né, não só do manual do FAPEX, no sentido de mudar a redação, né, mas, enfim, ampliar as linhas de apoio do FAPEX, ajustar valores, fazer um novo manual e, se possível, não é necessário um novo sistema, porque com o sistema antigo não está. Então, acho que, digamos assim, um novo FAPEX, um novo escritório de apoio seria um pouco as nossas, digamos assim, plataformas principais, né? Mas, enfim, e outras coisas que vão saindo. Uma delas, então, já, digamos, está germinando, né, que é esse Grant Office, né? Vocês hoje, até de uma maneira simbólica, não muito mais do que simbólica, mas já é alguma coisa, os avisos de novos projetos e tudo já não vem com PRP, já vem o escritório de apoio, o Grant Office e tal. Por quê? Porque o Grant Office existe, está no organograma da PRP, já estava, aliás, quando eu cheguei, o Munir criou como uma célula, né, uma célula sem nenhuma função gratificada. A gente quer fazer isso crescer, quer colocar isso aí, bom, isso passa por certificação, né, da PRP, que tem que ser aprovada nas devidas instâncias, etc. Mas para isso existe um trabalho muito consistente, né, que está sendo feito para que seja apresentado no devido tempo, né, para as câmaras competentes e, enfim, com as devidas justificativas. Mas tinha que começar, né? Nós temos, então, 2 funcionários muito capacitados lá na PRP, que são José Emílio
Marcelo Raimundo, né? Ambos falam inglês muito bem. O Emílio, inclusive, fala francês também. E eles se prontificaram, né, a estar aí na ponta de lança do Grant Office, junto conosco. Mas a ideia é crescer, né? A gente já fizemos como é que se diz? Uma busca, né, de funcionários não funcionários a serem contratados, né, não se contrata assim, mas de funcionários que estão em outros órgãos e que possam se interessar em trabalhar aí, para que a gente possa ter alguém, de fato, com uma gratificação, né, e aí sim transformar a célula enfim, numa estrutura gratificada, e até um local que a gente está pensando que possivelmente esse prédio aqui do lado, bom, aqui do lado seria ali do lado, né? onde antigamente se ocupava a Inova, hoje está, como é que chama? O próprio EDAT da CGU, o Labgesta da CGU. O Labgesta que inclusive está nos ajudando na concepção do Grant Office, né? Então a ideia, eu espero, é que o Grant Office saia ao final dessa gestão muito fortalecido, com muita com local, com área, com pessoal e com pessoal qualificado, né, para dar esse suporte nos 3 eixos, né? Prospecção, a submissão e depois capacitação dos próprios. A prospecção de verdade, né? Não é ficar prospecção, inclusive, das pesquisas lá fora. Isso é importante que seja um funcionário capacitado, que não só saiba ler inglês, mas saiba onde ler, o que ler, né? E isso eu acho que vai ser muito importante e é necessário, senão a gente não dá um passo adiante, quer dizer, não adianta todo ano ter chamada de CEPIDs, de NCTs, hoje mesmo almocei com uma colega, enfim, colega nossa aqui, que tem à frente de um desses centros de engenharia muito fortes bom, enfim, tem muito mérito e tem sorte de ter sorte no bom sentido, né, que vem do mérito dela e da equipe, mas por outro lado, a estrutura é pouca, né, quer dizer, um centro desse, talvez em outros lugares, teria um staff à altura, né, e é isso que a gente, na medida do possível, pelo menos no que se refere à parte centralizada na PRP, quer gerar. Então, isso aqui é mais um informe, e também de colher sugestões, né, para que o Grant Office está em funcionamento, já vem dando apoio. Por esse EMU, né, que vocês, talvez vários aqui estejam direto ou indiretamente, sido um verdadeiro piloto, né, para o Grant Office. Né? O Grant Office lidou lá com os pesquisadores direto. Ontem eu assinei, quero assustar quem está na concorrência, mas ontem eu assinei 11 solicitações de projeto multiusuário já da Unicamp, e eu sei que vem mais por aí. A física tem bastante, mas eu acho que ainda vem mais da física também, mas enfim, eu acho que tinha de tudo quanto é, bom, tudo não, porque somos 24 unidades, mas tinha de várias unidades. E também eles têm trabalhado nas submissões de FINEP, uma submissão de Embrapi, né, que eles estão trabalhando. Enfim, então aí à disposição, aliás, esse e-mail, né, se vocês quiserem anotar, é PRP-PROJ, né, então tem 2 P's, né, PRP-PROJ, tudo junto, @unicamp.br. É o e-mail, digamos assim, do Grant Office, vai ser lido pelo Emílio, pelo Marcelo, não sei se por você também. Vai chegar. E, claro, tudo que vocês quiserem me pôr em cópia, enfim, os colegas põem em cópia quando quiserem, né? Não tem... Mas essa é um pouco a ideia do Grant Office, e eu espero a cada CCP, pelo menos nas próximas, ter alguma novidade do crescimento. E contar com vocês na hora de que o Consul, a CAD, tiver que aprovar a certificação da PRP. Isso aí também é mais para o futuro do que para a minha gestão, mas eu acho que é importante que haja uma célula, enfim, não se faz uma coisa a sério assim, se não tiver pelo menos associada a uma coordenação gratificada, uma coisa dessa. Mas isso é outro assunto. Mas, enfim, isso é um informe, não sei se alguém tem... Não, enfim, até sugestões, né, com base nas expectativas da própria unidade, como a gente,
Enfim, se alguém quer algum comentário sobre isso. Tudo bem? Então, algum comentário, Léo, Marcelo, que eu tenha esquecido? Só um comentário, João, até para... Eu acho que assim, acho que nem eu ia falar estimular, né, mas a comunidade está tão ativa na submissão né, e o Grant Office, a estrutura tem trabalhado muito, né, como você disse, no sentido também até de divulgar, né, uma divulgação. Não é possível ainda fazer uma divulgação personalizada, mas tem se tentado, em alguma medida, encontrar os colegas e um registro também desse tipo de trabalho. E até um valor que os dois me passaram hoje foi de proposta nesse ano, graças à atividade da comunidade, só de FINEP foram pouco menos de 30 milhões submetidos e já contratados 3 milhões e muitos em julgamento. É uma coisa que dá para, né, para ir mais, mas está muito ativa. E aí acho que, nesse sentido, o Grant Office tem colocado muito trabalho para dar o apoio, né, para dar o apoio para esses colegas que a gente sabe como que é difícil fazer um FINEP, né? Como que é difícil ir lá na FUNCAMP, fazer a planilha. Então, isso tem muitas horas de trabalho lá que eles estão dando esse apoio. Então, a gente está à disposição, né, Marcelo, que para facilitar esse tipo de proposta. Estaremos lá para isso. Marcelo? Já foi colocado as questões principais, né? Só uma experiência quando eu entrei na Unicamp. Esse era um dos gargalos, né, que a gente tinha. Às vezes, a submissão de projetos, a gente não sabia muito os caminhos a serem seguidos, né? E isso é uma característica que tinha em várias universidades no exterior. Então, a ideia é justamente essa, vir nesse apoio, não só no apoio na submissão, mas de prospecção também. E para citar um exemplo, né, falando do trabalho da LabGesta, né, uma universidade que foi, não que a gente vá contratar 33 pessoas, né, mas uma das universidades na Alemanha que tem o Grant Office, né, tinham 33 pessoas só trabalhando para esse escritório, né? Então, isso é bastante ativo, né, nas universidades no exterior e o impacto para nós certamente já existe, né? Então, por isso que é uma questão importante e nós gostaríamos muito de contar com a ajuda de vocês para divulgar cada vez mais, né? E ter o apoio também no organograma que vai ser discutido para frente. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Por favor. Obrigado novamente. Eu acho que é um trabalho louvável que deve ser, torce muito para que dê certo, porque existe realmente uma dificuldade em fazer essas coisas acontecerem. Assim, eu não quero ser pessimista, mas quando eu escuto o número 30 milhões, a gente tem 3 milhões na universidade do porte da Unicamp, é pouco. A gente tem que entender onde é que a gente está errando para conseguir jogar esse número lá para cima. E assim, eu vejo que existe um pouco de dificuldade da gente antecipar esses projetos. Então, estou até com o site aberto aqui da Central de Equipamentos e Serviços, da PRP, ele está desatualizado. Certeza que a gente tem mais equipamentos do que o que está aqui. A gente passou agora por uma chamada de EMU, e se ela tivesse atualizado, acho que ajudaria algumas unidades a se organizar melhor. E, em relação à prospecção, eu acho que, eu deixo isso como uma sugestão, que seja feita uma análise das demandas dos institutos. A gente vê o FINEP, e eu não sei até que ponto isso é uma verdade, mas o que eu escuto dizer é que a Unicamp não tem uma taxa de sucesso tão boa na aprovação na FINEP. Então, a gente tem que se programar para ter
essas demandas já estabelecidas. A gente trabalha sempre com prazos muito pequenos para organizar projetos que não são fáceis de serem organizados, para que a Pró-Reitoria de Pesquisa depois faça uma segunda avaliação. Eu entendo a lógica, mas eu acho que a gente pode trabalhar numa lógica na qual a demanda já esteja estabelecida pela PRP. Quando chegar uma chamada, abre a cada 2 anos, a gente já deveria saber o que é que a Unicamp realmente precisa. A gente está atuando para conseguir equipamentos ou grandes projetos e já ter essa estrutura montada para não ter que fazer às pressas, entregar projetos que talvez não estejam no nível de qualidade ou de competitividade que a gente precisa. Caso seja possível fazer esse levantamento prévio, acho que seria interessante para todas as unidades. Concordo, assim, a gente estava... Essa preocupação que você colocou de antecipar é uma preocupação que a gente... chave mesmo, sabe? Porque é exatamente o que você falou, né? Se a gente consegue antecipar. O que a gente observou na FINEP, esse valor que eu falei, né, é da FINEP, o que a gente observou da FINEP esse ano, e também do CNPq, se vocês estão observando, eles estão fazendo editais em rajada, né? Por quê? Por conta do FNCT, eles estão com medo de, né, todo mundo está um pouco preocupado com o fundo, né, de tentar usar de uma maneira mais... E isso dificulta, mas eu acho que você falou, a preocupação muito importante, tem espaço, não é simples, porque às vezes o edital a gente sabe, né, ou consegue ter algum contato que sabe e que nos diz, né, com uma certa previsibilidade, ou quando não tem, a gente descobre. Mas eu acho que esse ponto é um ponto que a gente tem, de alguma maneira, tem que se organizar para conseguir essa previsibilidade, porque eu concordo com você, porque senão a gente tem observado isso, é muito difícil para o docente, é muito pouco prazo, geralmente só pode mandar uma proposta ou 2 da Unicamp, e ainda assim a gente tem que reduzir o prazo. Então, assim, eu acho que é um fator, eu acho um excelente ponto que a gente tem que pensar alguma maneira de melhorar, com certeza. E contar um pouco também com essa previsibilidade das agências federais que são menos previsíveis comparadas com a FAPESP, por exemplo, né? A gente tem a FAPESP, a gente sabe o que se passa, de certo modo, mas eu acho que é um pouco nossa tarefa, de fato. Particularmente eu fico muito empolgado, né, com esse Grants Office, né, porque eu já tive, veja, quando a gente sai desse eixo, né, FINEP, CNPq, FAPESP, a gente encontra, né, pelo menos eu encontrei, né, um mundo muito mais difícil dentro da Unicamp do que fora, né, ou seja, é muito mais fácil você ter o projeto aprovado do que implementado na Unicamp. Né? Tem uma história engraçada, né, que em 2014 eu tive um projeto aprovado pela The Royal Society da Inglaterra, e depois que foi assinado tudo, né, pela Unicamp, etc., eu fui descobrir que os termos assinados pela Unicamp não eram aceitos pela Unicamp. Né? Então, assim, a burocracia é tanta que acho que nem quem assina sabe qual que é a burocracia, às vezes. Né? Agora está muito melhor, né? Eu tenho trabalhado bastante com o Maiorino, um projeto que a gente tem com a Força Aérea dos Estados Unidos, e tem sido muito, né, muito rápida a resposta, as coisas têm funcionado muito legal, e essa prospecção, né, de fundos, eu acho muito legal, e enfatizar essa coisa de buscar fora do Brasil, né, porque eu até cito exemplo, né, um exemplo meu, né, que é das Forças Armadas dos Estados Unidos, são verbas que você, assim, tem uma facilidade de utilização muito maior do que FAPESP. Por exemplo, você pagar bolsas, por exemplo, você pode simplesmente você ter o dinheiro no bolso, né, entre aspas, né, seu dinheiro está no DGA, mas você escolhe o aluno, você escolhe dentro de um certo limite, né, você escolhe quanto que vai pagar para o aluno, né, então você pode, por exemplo,
sei lá, às vezes você manda um projeto para, você tem uma PCO da FAPESP, daí você manda o aluno da FAPESP, não, eu não gostei do aluno, né? Você tem o projeto, você tem o aluno, mas a FAPESP não gostou, daí você perdeu a bolsa, você perdeu o aluno. Então, esse tipo de projeto, né, fora do Brasil, às vezes é muito interessante. Então, é por isso que eu acho bem legal essa coisa de buscar projetos do exterior, né? Porque a forma como eles têm de lidar com a verba é muito mais flexível do que aqui no Brasil. Então, dá uma facilidade grande para a gente. Então, sou muito grato, né, com saber que é só mais um elogio mesmo. Obrigado. Suzé, você queria falar também? Eu ia... Está dando para ouvir? Eu ia falar uma coisa assim um pouco mais abrangente, né, com relação à pesquisa, respondendo ao colega, ou né, junto com o colega que eu não sei o nome dele, que é assim mais amplo em relação a estruturas para pesquisa. Eu também acho extremamente importante ter o Grant Office, ainda não está claro para mim o que é todo o escopo desse Grant Office, mas como eu passei a maior parte da minha carreira no Reino Unido, estou aqui na Unicamp há 7 anos, então uma das coisas que eu percebi que é muito diferente, né, nessas duas estruturas, é exatamente a estrutura que se tem para pesquisa. E uma das dificuldades que eu tenho tido desde que eu estou aqui é exatamente o tempo para montar uma pesquisa. Então, alguns tipos de períodos específicos para se voltar para preparo de projeto. Eu cheguei aqui e logo submeti um temático, e foi o primeiro temático no IA, pelo menos foi isso que me falaram. Eu fiquei até um pouco chocada na época, né? Então, esses tipos de... essa mentalidade, né, da importância da pesquisa, pelo menos na minha área, ela não está presente, mas também a estrutura do departamento não dá muito espaço para as pessoas montarem projetos, também ter uma estrutura interna para verificar os projetos antes deles serem enviados, porque a FAPESP ela é muito rígida e tem um rating, né, de projetos aprovados muito baixo. E isso, em parte, pelo menos na minha área, né? E isso, para mim, está relacionado com uma falta de uma cultura, inclusive, de como montar um projeto. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho para fazer, para trazer esses 3 milhões para consideravelmente mais do que isso para uma instituição desse tamanho. Obrigado, Suzé. Você ia falar alguma coisa, Marcelo, sobre a FINEP? Bom, acho que aí, só para... específica, eu entendi, né, que, enfim, com o recebimento da ideia do Grant Office, que, na verdade, insisto, já existia, a gente está agora pondo em forma e, sem dúvida, fazer crescer, enfim. Não iremos contratar 33, vocês não precisam se preocupar em convencer o diretor a votar a favor de uma recertificação com 33 contratados, mas alguma coisa a gente ia precisar contratar, ou deslocar, enfim. Agora, 2 coisas que saíram aí que eu acho importante. Eu acho que a gente tem tido, depois isso já quase que emenda um item anterior, o item posterior, a gente tem tido a gente tem tido um contato interessante e, digamos assim, crescentemente interessante com a FAPESP, no sentido de conseguir sucesso. Só para dar um exemplo do que eu estou falando. Nós tivemos aí
recentemente, né, nessas últimas leva de aprovações, foram 15 dos centros de pesquisa e desenvolvimento do Estado, se não me engano, não é um termo assim, né, CPDE ou algo assim. A FAPESP aprovou 15, 3 sediados na Unicamp. Então, da professora Gabriela Celani, do professor Luiz Carlos e da professora Joyce, né, da medicina. Bom, 3 em 15, né, é um terço, né, considerando que temos 3 estaduais paulistas e mais a IFESP, mais a UFABC e tudo, e temos presença nossa também em centros que estão sediados em outros. E nos 3 últimos, né, também nessa rodada, que coincidiu com os 60 anos da FAPESP, nos 3 CPS que foram aprovados, um está sediado na Unicamp, o professor Christian, né, e um outro, inclusive, que está sediado no ITA, mas tem uma participação grande da Unicamp também. Então, enfim, essa rodada mostrou uma presença legal da Unicamp. Eu acho que e esse contato com a FAPESP, né, tanto da minha parte, mas sobretudo da parte do Tom Zé, né, seja com o professor Zago, seja com o professor Luiz Eugênio, que esteve aqui, eu vou comentar sexta-feira, eu acho que tem tido uma relação cada vez melhor de compreensão também das particularidades, necessidades da Unicamp. A FINEP é algo que a gente precisa crescer, precisa melhorar essa relação. Do mesmo jeito que a gente já se trabalhou, quer dizer, eu penso mesmo em fazer uma visita, agora tem a transição toda de governo federal, talvez esperar estabilizar, se bem que eu vou ter um contato com alguém de lá, enfim, mas por um motivo específico, mas eu acho que a gente precisa entender melhor. Acho que do mesmo jeito que com a FAPESP, hoje a gente se sente em casa, inclusive até o ponto de alguma influência, esse projeto PI, né, pesquisador iniciante que abriu, né, que essa modalidade, isso veio de uma conversa com os 3 pró-reitores, né? No caso era o professor Silvio ainda, da USP, o Edson Botelho da Unesp e eu mesmo, né, conversa. Não estou dizendo que a gente que inventou, enfim, mas emergiu um pouco de uma conversa dos 3 pró-reitores com o Zago e o Luiz Eugênio. Então, acho que existe uma troca boa, digamos assim, uma influência positiva, mútua, e a FINEP ainda é um ponto um pouquinho meio obscuro para nós, às vezes a gente não sabe se quando tem uma chamada, se aquilo lá outros já estão avisados com antecedência, acho que precisa estabelecer pontes, não acho que é uma coisa que eu vou ter que aprender a fazer, talvez a partir da mudança de governo, para breve, mas alguma coisa a gente tem conseguido, né, com essas. E quanto a essa observação isso também é importante, sabe? Mais algo que eu anotei para refletir, né? Também depende muito de cada unidade, né? Isso talvez valha mesmo. Eu tenho a vontade, às vezes, visitar as unidades, né? Talvez passar a visitar as unidades, esse semestre e o próximo, porque essa estrutura você encontra de um jeito numa unidade, encontra muito amadurecida no outro, encontra praticamente desguarnecida numa terceira, quer dizer, é uma surpresa realmente. Se você foi o primeiro, quantos anos atrás? 7. 7 anos. Então, até 7 anos atrás não tinha havido nenhum temático no Instituto de Artes, eu caio para trás com essa informação. Exatamente. Mas, enfim, é toda uma particularidade também, não tinha temático, mas, enfim, uma série de outras atividades até tal dia. Mas é isso, eu preciso tomar conhecimento dessas coisas e ver até que ponto contribuir. Não sei se... Podemos emendar, talvez, com a ideia... Eu queria contar um pouquinho dessa visita do Luiz Eugênio, assim, muito rapidamente. Bom, eu acabei perturbando aí vocês um pouquinho, pedindo insumos, assim, né, ideias, pontos a levar para ele. Vem muita coisa, estão todos... tudo que me chegou está preciosamente guardado. Foi uma conversa muito genérica, né? Na verdade, o que aconteceu? O Luiz Eugênio teve de manhã, ele fez um seminário no IB, eu fui convidado pela diretoria do IB, então estive lá, o seminário começou umas 11, né, ou 10, não lembro agora, no final da manhã. Depois do seminário, o seminário era sobre
possibilidades de financiamento e pesquisa da FAPESP, e depois houve uma série de perguntas, várias delas muito parecidas com as reivindicações que me chegaram aqui por vocês ou pelos diretores, né? Muito bem, aí almoçamos tal, e a conversa aqui, né, na verdade, estava Tom Zé, Luísa, os pró-reitores e Luiz Eugênio também na mesa. Aí foi uma apresentação um pouco mais geral, né, das atividades da PRP, das atividades da pró-reitoria de pesquisa, os centros temáticos. A gente falou um pouco dos objetivos do desenvolvimento sustentável como algo que poderia unificar esforços de pesquisa de institutos e centros temáticos e tal. Eu comentei com ele dessa lista de algumas coisas mais especificamente, outras não era o momento, tal, mas nós marcamos de conversar especificamente sobre isso, uma conversa mais de varejo, né, do pró-reitor de pesquisa com o diretor científico da FAPESP, um almoço em São Paulo, enfim, uma ocasião para falar sobre vários pontos que foram levantados aqui. Perdão. Vários pontos que foram levantados por vocês, e alguns, de fato, enfim, que estão ligados a atrasos, ou a excesso/dificuldades de burocracia, ou a representação diária, enfim. O que eu pude perceber também é que as dificuldades ou algumas perplexidades que aparecem dependem muito da área de conhecimento, né? O retorno que veio, por exemplo, do Instituto de Artes, foi riquíssimo, né? Porque tinha a ver com a própria composição das comissões. As áreas de performance, por exemplo, estavam extremamente subrepresentadas, né? Então, de repente, alguém de arte cênica ou de música, o que for, está sendo julgado por pessoal de história da arte. Então, são coisas que não é o ideal. Então, isso eu vou levar, né? Vou levar uma conversa muito mais específica mas não foi só para dar um retorno para vocês, né? Não foi o tema dessa conversa mais geral, onde houve também a apresentação da pró-reitoria de pós-graduação, do problema das bolsas, etc. O que eu posso dizer que há muita, enfim, muita receptividade. Eu acho que é uma relação muito de muita harmonia, né? O Eugênio é uma pessoa muito acolhedora da visão de cada instituição sobre, não é alguém que tem uma cabeça feita, não, a pesquisa vai ser assim, a FAPESP trabalha desse jeito, não dá para trabalhar de outro. Algumas coisas ele coloca as restrições, por exemplo, pelo próprio estatuto, a FAPESP tem limitação de bolsas, né, de 30% orçamento, algo assim. Então, às vezes se queixa, poxa, a gente consegue um projetão lá, mas não peça uma bolsa de C e não sai a bolsa. Tal. Mas é porque é isso, eles não veem, e não é previsto que veja a FAPESP como uma agência de bolsas de iniciação, mestrado, doutorado, seja total de orçamento destinado a bolsas é limitado de forma estatutária, digamos assim. Então, é algo que a gente vai aprendendo e tendo que lidar, e eventualmente dando opiniões também. Mas, enfim, não sei se eu fiz um resumo satisfatório aqui, se vocês quiserem, mas eu terei um encontro com ele, e o canal está sempre aberto para levar sugestões, para levar experiências positivas ou menos positivas que a gente tenha com a FAPESP, mas não é só a FAPESP, não. A gente vai conversar com a FINEP, tem agora os INCTs, que é uma oportunidade. Como o Lázaro falou, a gente tem que ir atrás também de recursos do exterior, os próprios recursos privados que possam haver. Isso tudo depende muito das circunstâncias de cada unidade, mas onde tem recurso e seja justo e legal e dentro da ética conseguir esses recursos, acho que um pouco a minha visão. Enfim, não sei se alguém tem algum comentário, me estendendo um pouco nessa. Se não... Tinha um último ponto que eu queria trazer, e abro a palavra para vocês, já são quase 4h30, mas a gente, enfim... isso foi uma demanda, né? O Léo me trouxe, mas foi da sua unidade até certo ponto, né? Tem coisas que têm a
a ver com pesquisa, né? Mas a decisão final não é do pró-reitor de pesquisa. Quer dizer, uma das coisas que é importante, que torna-se, até por conta da FAPESP também, particularmente importante, é todo esse processo de internacionalização no sentido do docente, né? Do docente poder ter experiências no exterior, sobretudo aquele que, enfim, por opção, né, fez mestrado, doutorado aqui, ou já fez doutorado fora, mas já faz algum tempo, enfim, todos nós temos nosso interesse de fazer um sabático, ou, se não, sendo um jovem docente, fazer um pós-doc no exterior, e a FAPESP hoje cobra isso. Esse é o pior. Então, acaba tendo uma coisa, cobrança de coisas que a instituição também cobra que a gente consiga verba da FAPESP, mas às vezes não nos prevê a possibilidade de ter esse pré-requisito, né? Então, já me chegou enfim, aos ouvidos, digamos assim, a ideia de facilitar isso, né? Buscar facilitantes do tipo contratação de professor substituto para substituir um docente que queira sair em sabático, né? Então, quer dizer, para o pró-reitor de pesquisa, eu estou com essa ideia, concordo com essa ideia plenamente, já estou introduzindo essa ideia na gestão e vou, na medida do possível, brigar por ela. Mas aí quem tem mais poder é o PRDU, tem mais poder do que a PRP. Enfim, mas fazendo a brincadeira, a gente sempre brinca com o nosso PRDU, que faz questão de dizer, eu não sou banqueiro, eu sou bancário, né? Mas o fato é que, enfim, precisa ter uma política de gestão aqui, não só de PRP. Quer dizer, eu acho que preciso sensibilizar, e eles são sensibilizados, para a gente ter mais sucesso na FAPESP, né? A gente precisa incentivar mais o pessoal a sair, principalmente quem saiu, e para que o pessoal saia, sobretudo dependendo da unidade. Na minha, por exemplo, chega a ter ainda não grande restrição, né? Dá para ter carga didática em outros. Faz mais, quase impossível, né? Está por aqui com carga didática. Trabalhando um pouco em cima disso, não sei se vocês querem comentar, me ajudar nessa empreitada. Fala, Adriana. Bom, queria só reforçar esse pedido, né? Imagino que, sei que o nosso diretor foi uma das pessoas que veio trazer esse ponto, e para a gente na FCA é particularmente importante pelo perfil do nosso corpo docente. Então, a gente tem um perfil de jovens docentes, né? Muitos deles que não tiveram experiência no exterior e gostariam de ter, e também a gente tem, assim, pelo nosso número reduzido de docentes, perante o nosso número de alunos e cursos, muitas vezes um docente capaz de dar um conjunto de disciplinas, né? Essa coisa de cobrir, às vezes a gente não consegue fazer, sei lá, tem uma área muito específica, sei lá, ergonomia, só para dar um exemplo aqui, que é uma professora. Então, se essa professora não está, não tem ali aquela competência, né? E eu tive a oportunidade de sair para um pós-doc quando tinha, né, o substituto, e isso dá muito mais tranquilidade, assim, para todo mundo, para os outros docentes, para os colegas, né? Quer dizer, você não vai estar naquele momento contribuindo com outras atividades da unidade, mas, assim, as aulas, que são aquela coisa mais urgente, vai ter alguém te cobrindo e também, né, fomentando aí, quer dizer, a participação, o interesse desses outros docentes substitutos. No meu caso, a pessoa que ficou como minha substituta hoje é docente da FCA. Então, também tem uma questão de atração aí, bem interessante. Então, o que precisar para a gente ajudar nesse pedido, faremos aqui. Obrigado. Eu acho que talvez também a gestão tenha que levar em conta a particularidade de cada unidade nesse sentido. Eu passo para a Suzel, eu já te passo, Marcelo. Então, rapidamente, exatamente, eu quero reforçar, eu acho que é exatamente esse tipo de proposta que pode ajudar bastante
em gerar mais tempo para as pessoas e, de fato, agora, até se os alunos não têm alguma experiência internacional, a FAPESP vira e diz, não, nós não vamos te dar uma bolsa, o que está muito complicado, né? Agora, qualquer coisa é desculpa. E como é que os alunos vão ter essa experiência também? Então, mas a questão do substituto é absolutamente crítico para dar espaço para os professores para poder fazer pesquisa. A gente está sobrecarregado com aula, com burocracia, com uma série de coisas, pelo menos no IA, né? E acho que em alguns outros departamentos é assim também. Acho que sim. Obrigado, viu, Suzana? Marcelo queria comentar algo? Não. Caio, não, desculpa. Obrigado novamente. Eu acho que esse é um ponto realmente importante. Eu concordo com o que os colegas mencionaram aqui. Algo que não foi comentado, que eu acho que é relevante, é também passar a mensagem para as unidades do perfil do contratado. Eu entendo que quem já está contratado não tem como mudar agora. Mas é preciso saber jogar de acordo com as regras, né? A gente tem hoje a FAPESP realmente exigindo essa internacionalização, inclusive para pedir os projetos de grande porte, como o JP, no início da carreira. Então, é preciso, na verdade, incentivar as unidades para que ela faça novamente uma prospecção de quais são candidatos bons que estão fora do Brasil. Quem é que a gente pode convidar para vir fazer esse concurso? Como é que a gente contrata alguém que já tem o perfil adequado para conseguir esses projetos? Porque, caso contrário, a gente vai estar sempre trabalhando para apagar incêndio, sendo que a gente pode, a partir de agora, estar se esforçando quando for possível. Eu entendo que as realidades das áreas são distintas, mas para tentar atrair essas pessoas para vir fazer os concursos aqui. Eu acho que é só para complementar isso que está sendo discutido, acho que é importante. Legal, obrigado, Caio. Lázaro, por favor. Então, ainda nessa linha que o Caio falou, acho que até antes do concurso, tá? Porque acho que o grande projeto individual da FAPESP hoje é o JP. E o JP você não precisa ser professor, né? Ou seja, talvez um trabalho da Unicamp ou de cada instituto fosse fazer isso é uma coisa que eu já propus lá no meu departamento, fazer uma prospecção de possíveis JP, né? Ou seja, tentar atrair a pessoa, mas porque uma das contrapartidas que o JP não professor, né, o JP tipo, sei lá, um meio campo entre pós-doc e professor, que a universidade tem que dar, é dizer que durante o JP vai ter um concurso naquela unidade dentro do escopo que esse rapaz, essa moça pode aplicar, né? Dito isso, né, a universidade, o instituto, ele sabe tem o planejamento estratégico, sabe quais áreas, né, que vai abrir concurso. Ou seja, talvez fosse interessante a gente começar a fazer a lição de casa até um pouco antes do concurso, né? Traz pessoas, ajuda pessoas a escrever, jovens pesquisadores em áreas estratégicas, e a gente daí submete, daí essa pessoa vem para a Unicamp, e daí essa pessoa, porque até para pedir um JP já tem que estar internacional, a pessoa já tem que ter experiência internacional, né? A pessoa vem como JP e aí sim entra como docente, né? Daí eu acho que não sei, talvez seria atacar o problema antes do sintoma, não sei, é uma sugestão. Perfeito, acho que Marcelo tinha um complementozinho, depois eu comento das duas últimas. Que, inclusive, nós discutimos há um tempo atrás, existe um programa da PRP de apoio a pesquisadores que submeteram JP e FAPESP. Eles podem solicitar para a PRP 3 meses, a gente consegue cobrir 3 meses de bolsa, né? Em ele tendo submetido já o jovem pesquisador para a FAPESP, né?
A ideia é tentar já trazer essa pessoa um pouco antes para ela já ir, né, se organizando, né, apostando, né, na aprovação do projeto, né. É sempre uma aposta, né, no final pode ser um investimento que não vai ter o retorno, mas a ideia é justamente essa, atrair jovens pesquisadores, né, com potencial para a universidade. Dentro das possibilidades, né, esse é um programa que existe dentro já da PRP. Adriano. Só uma complementação, eu estava olhando o edital do EMU, né, a FCA também está mandando uma proposta, e eles falam algo semelhante dos TT5, né, porque a proposta do EMU diz que pode ser contratado até 3 TT5s para ajudar a operar os equipamentos, iniciar as pesquisas, e que também existe uma expectativa de contratação, depois do término do projeto, desses TT5s. Então, seria algo próximo nesse sentido, né, quer dizer, uma mão de obra bastante qualificada para integrar o quadro, né? Então, talvez alguma política que olhe para essas diferentes possibilidades, né, de integração desses jovens pesquisadores, né, na Unicamp, que acho que seria bastante benéfico para a Unicamp como um todo, especialmente para a área de pesquisa. Eu acho que essas últimas falas, né, vocês três, Marcelo complementando com essa, acho que é bem importante, é algo que, enfim, na verdade envolve o tripé, né? Porque o contratado vai fazer pesquisa, vai fazer ensino, vai fazer. Mas eu acho que a gente, enfim, eu já fui diretor, eu não estou para me envolver na gestão de cada diretor, diretora, mas eu acho que a gente precisa. Põe aí como uma finalzinho de reunião, uma opinião muito pessoal, e cada um pode considerar ao ponto que quiser, mas pensar um pouquinho mais fora da caixa, todo esse processo de contratação e de atração de pessoas. Na minha própria unidade, varia. Bom, a gente sempre contrata pessoas muito boas, por uma razão muito simples, o concurso é difícil, aparecem pessoas muito boas, seja de uma forma ou de outra, o cara que entrar, ou a moça que entrar, vai ser muito bom. Mas, às vezes, a motivação é essa, não tem mais, sei lá, dando um exemplo aqui, acho que o Darlene não está aí, mas não tem mais ninguém para dar aula de ondas guiadas. Bom, precisamos fazer um concurso em ondas guiadas. Bom, mas tudo bem, é um motivo, digamos assim, mas é alguém que vai ficar 30 anos, quer dizer, e os grandes temas de pesquisas do mundo afora, enfim, a universidade daqui a... acho que isso se aplica a qualquer área aqui, né? Então, não é algo que pode vir de cima para baixo, a reitoria mandou dizer que agora se contrata assim, dessa forma em todo lugar, mas eu acho que a gente pode catalisar essa discussão, deve, né, tem uma certa obrigação, e as unidades, enfim, começarem a rever e aproveitarem, né, essas ferramentas que a FAPESP, que é o JP, é o Geração, né, o Geração, inclusive o Eugênio, né, só voltando um pouco o Eugênio falou do PI, né, do PI e do Geração. Geração é um projeto, né, também para recém-doutores, né, que é muito julgado, menos em cima, talvez, do índice H lá do jovem ou da jovem, que em geral também não vai ter tanta diferença de um para outro, mas mais como é que ele chama, na ousadia do projeto, entende? Isso pode ser interessante, pegar alguém que às vezes nem publicou tanto assim, mas que está com um tema super inovador, super ousado. Enfim, acho que é uma discussão que essa Câmara aqui pode, enfim, voltar nela, né, e realimentar a unidade com isso, né, quer dizer, convencer um pouco os colegas. Bom, pessoal, eu esgotei o meu expediente. Ademir, depois a palavra fica aberta aí para quando vocês quiserem. Ademir, por favor. Obrigado. Só para contribuir um pouco, perdão, contribuir um pouquinho com a fala dos colegas, né, sobre o JPs. Eu sou coordenador da pós-graduação da matemática atualmente, e nós temos do programa de matemática. Nós temos 2 JPs no programa. E acho que todos os programas hoje em dia de pós-graduação estão com essa dificuldade imensa de bolsa, tanto do meu programa, particularmente passo por isso também, mas uma contribuição também nesse sentido, né?
nossos JPs lá já tem uma pré-aprovação de, acho que 4 bolsas de mestrado da FAPESP. Então, eu estava lá, surpreendentemente, ele me procurou e falou, Ademir, eu estou aqui com essas bolsas, vamos implementar? Eu falei, claro que vamos, né? Acho que é uma contribuição significativa também, né, num primeiro momento, digamos assim, né, além da pesquisa desenvolvida, contribui com o programa de maneira significativa realmente. Acho que incentivo essa direção, acho que vai ser sempre bem-vindo. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer mais sobre qualquer assunto, mais algum comentário nesse finalzinho? Havendo 4h32, acho que a gente cumpriu aqui. Então, muito obrigado aí, foi um prazer receber vocês pela primeira vez pessoalmente. E nos vemos por aí. Qualquer coisa, vocês sabem o nosso telefone, WhatsApp, etc. Obrigado. Boa tarde a todos e todas.